Laroye, Babalaroye, Patacoriogun, Ogunye, Okearochoki, Loki, Cao, Capiesile, Tango, Totó Baluaye, Totó, Salu Bananã, Liroewa, Obaxireuba, Eparreia, Orelele Oxum, Odofiabá Iemanjá, Exeuebabá. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Ave Maria, que alegria, que privilégio poder hoje estar aqui para tentar falar sobre algo que é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão complexo, que são os orixás. Há 20 anos eu tive o privilégio de colocar os meus pés na casa dos tarefeiros, neste solo sagrado, nessa casa milagrosa, nessa casa de cura, nessa casa de conscientização, nessa casa de evolução, nessa casa de glória. E dentre tantos trabalhos lindos que a casa tem, existe um trabalho que me toma o coração, que me toma a alma, que me toma o espírito, que é o trabalho dos pretos velhos, cujo Dr. Antônio ele convidou para estar à frente do trabalho da prosperidade os pretos velhos. E é um trabalho muito importante porque além de falar da prosperidade e da abundância, também fala e remete à nossa ancestralidade. Porque não existe prosperidade sem ancestralidade. Então, gratidão ao Dr. Antônio, desde já e eternamente sempre. Afinal de contas, ele salva encarnações. E para nós falarmos de orixá, foi solicitado que nós tentássemos fazer de uma forma bem simples. Porque quem traz o entendimento de orixá são os africanos. É o povo negro, do qual os pretos velhos são e representam tão lindamente. Quando vieram para cá, escamoteados, melhor dizendo, escravizados, o povo banto, o povo iorubá, o povo jeje, eles trouxeram com eles os seus ancestrais. Sejam chamados de inquices, de orixás, de voduns, que a primeiro modo parece a mesma coisa, mas se você for ver, existe muita semelhança, mas existe também um universo de diferença aí. Os orixás, eles são, de acordo com os ensinamentos dos pretos velhos, eles são e foram os primeiros habitantes do Aie, da Terra, do nosso planeta. Então, se eles foram os primeiros habitantes, nós já somos diretamente descendentes deles. E o que são os orixás? Os orixás são divindades criadas por Olorum, que é Deus. São divindades criadas por Deus, pelo Deus único. Essas divindades nós podemos entender, vamos pensar como se fossem ministros de Deus. Não é bom utilizar esse termo, mas vamos pensar que os orixás são ministros de Deus. Então essas divindades, que são os orixás, cada um deles, Olorum, Deus, Olodumare, ele deu um compartimento, deu um setor, deu um ramo para que ele cuidasse, zelasse e se responsabilizasse por um compartimento, ramo.
setor da criação? Sim. Ar, tem o orixá do ar. Água, tem o orixá da água. Terra, tem o orixá da terra. Fogo, tem o orixá do fogo. Os reinos, reino mineral, reino vegetal, reino animal, tem orixá para todos esses reinos. Ramos, o ramo da ferramentaria, da metalurgia, da agricultura, da pesca, da caça, das forças da natureza, dos raios, dos relâmpagos, das tempestades, dos maremotos, dos furacões, dos vendavais, da chuva, da neve. Para cada um desses tem orixá. Para tudo na criação tem orixá. E é através dessas divindades, que são os orixás, que o mundo se revitaliza e se regenera sempre. Os orixás, eles são intermediários entre nós homens e Deus. Entre nós homens e Olodumare. Tal qual os santos são intermediários entre Deus e os homens. Tal qual os espíritos de luz são intermediários entre nós homens e Deus. Ah, mas eu não preciso de intermediário para me acessar o Pai. Realmente, nós não precisamos de intermediários para acessar o Pai. Mas Deus é tão generoso, Ele é tão abundante, Ele é tão próspero, que tal qual uma criança que tem o papai e a mamãe para concepção, mas para que depois essa criança fosse criada, obrigatoriamente, não precisava ter os dois, né? Mas Deus permite que esteja o papai e a mamãe juntos, para que essa criança ela tenha tudo o que ela precisar na vida dela. Pelo menos, essa deve ser a ideia do pai. Os orixás são a mesma coisa. Eles são nossos pais. Eles são nossas mães. Mas quantos orixás existem? Inúmeros, múltiplos, diversos. 200, 300, 800, 1700. Toda vez que o neófito, toda vez que o iniciado, que ele vai, toda vez que um pesquisador, ele vai a campo, ele volta ao território africano, ele pode se deparar com um culto de um orixá, que quase se perdeu na vinda dos africanos para o Brasil. Muitos orixás se perderam na diáspora. Então sempre pode haver a descoberta ou redescobrimento, né? O descobrir, né? Descobrir, tirar o véu, né? E descobrir mais um orixá. Se nós formos ampliar um pouquinho mais o nosso conceito de orixá, Ori é cabeça, Ixá seria senhor. Então o orixá, ele é senhor da cabeça, ele guarda a nossa cabeça. Né, que tal como uma estrela, se nós abrirmos, né, os nossos braços e as nossas pernas, ficarmos em pé, a parte mais importante dessa estrela é a nossa cabeça. Então, o orixá, ele guarda a nossa cabeça, ele guarda o nosso ori. Nós temos a nossa essência divina, individual, que Olorum, Deus, criou, né, cada um de nós. Mas às vezes existe uma situação, está acontecendo alguma coisa, não está indo para frente, e aí você chama alguém, né, que você sabe que aquela pessoa é dinâmica, e aquela pessoa vem, ela dinamiza, ela rapidamente ela põe cada coisa no seu devido lugar, manda cada um para os seus devidos lugares, organiza aquilo, né, e você fala, nossa, só aquela pessoa tem o dom. Né, você chama aquela pessoa e rapidamente ela põe cada coisa nos seus devidos lugares, né? Ou seja, é a essência divina que nós temos, mas essa essência divina potencializada em nós é o orixá. É o orixá. Né? Às vezes a coisa está um inferno, está uma bagunça, uma baderna, é uma zona sem fim, e aí você chama uma pessoa que você sabe que aquela pessoa, ela tem a paz com ela. Aí aquela pessoa vem, e ela conversa com cada pessoa, conversa com todos, e ela estabelece a paz, e aquela paz é espiritual. Ela sai da matéria e ela passa a ser espiritual. É o orixá. Aquela pessoa que ama, né? Aquela mãe que ama,
aquela senhora que ama, aquele senhor que ama. E aquele amor ele transborda, né, na família, né, transborda no ambiente onde aquela pessoa está. Esse amor é da pessoa. Mas essa potencialidade, esse algo maior que eletriza e que chega a todos nós, é a nossa essência divina, que é o nosso orixá, que está em nós. Uma linda senhora da Bahia, que eu não vou me lembrar o nome dela agora, ela diz o seguinte: quando o bebê nasce, quando nós nascemos, quando nós respiramos pela primeira vez, que o ar entra nos nossos pulmões pela primeira vez, ali o orixá entrou em nós. Isso é maravilhoso. Nós temos o nosso orixá principal, o nosso pai, ou a nossa mãe de cabeça. Nós temos o nosso orixá de Juntó, para dar todo o equilíbrio. Temos outros no nosso enredo espiritual. E esse orixá, ele está na vida da gente para nos auxiliar. Né? É como se ele regesse essa nossa presente encarnação. Por isso que ele é o orixá de cabeça, ele é o orixá de frente. Mas é claro, nós não falamos que orixá são divindades que estão em vários setores da natureza? Então vai existir algum momento que mesmo eu, sendo filho de determinado orixá, eu posso pedir o auxílio, o axé, a força, o poder, a intercessão de um outro orixá que não seja o meu pai de cabeça, ou que não esteja no meu enredo espiritual. Quer dizer, porque eu sou filho de Obaluayê, eu não posso clamar por Xangô? Em um momento que eu precise da justiça de Xangô na minha vida? Porque eu sou filho de Xangô, eu não posso clamar Oxóssi em um momento que eu preciso de fartura, de abundância na minha vida? Porque eu sou de Oxóssi, eu posso clamar todos os orixás, desde que eu tenha o meu coração limpo e positivado para isso. Quando você está fazendo as suas preces, as suas orações, e você eleva os seus braços e você pede: Mãe Iemanjá, traga suas águas, traga suas ondas, minha mãe, lave a mim, lave a minha vida, lave a minha casa, lave o meu ser, minha alma, lave quem está comigo, lave a minha vida. Mãe Iemanjá vem, ela lança o véu de luz dela sobre nós, o véu de amor, as ondas de amor. Então é claro que nós podemos clamar. O entendimento de orixá ele é muito maior do que isso. Né? Faltou nós falarmos dos irumulé, dos éboras. Faltou nós falarmos do entendimento que na África eles têm, que existe o orixá daquela casta, daquela região, daquela nação, que é um ancestral divinizado, que veio aqui na Terra, que fez um grande feito para a sua comunidade, para o seu povo, salvou, ensinou, conquistou, e por isso ele se divinizou, por isso ele se tornou uma divindade, mas nós não podemos confundir orixá com guia. O preto velho, o caboclo, o doutor espiritual e as outras linhas de trabalho, eles são espíritos. Ogum, Oxum, Nanã, Oxalá, Odudua, são orixás. Orixás. Eu sei que existem muitas pessoas, né, mais antigas que chamam: eu vou incorporar o meu orixá e vem o caboclo. Tá certo, no entendimento daquela pessoa. Né? Mas se nós formos pegar a questão raiz, né, os guias são espíritos iluminadíssimos que nós precisamos ter nas nossas vidas e que um dia possivelmente vão se tornar orixás. E os orixás são as divindades. O papel primordial e fundamental do orixá
nas nossas vidas é nos ajudar e nos conduzir à nossa felicidade, ao caminho da felicidade. Embora nós tenhamos os nossos orixás no nosso enredo espiritual, nós somos filhos de todos os orixás. Todos os orixás nos amam. Todos os orixás querem o nosso crescimento, querem a nossa evolução. Quando nós temos moral, nós temos orixá. Quando nós temos caráter, nós temos e somos do orixá. Quando nós temos felicidade, nós somos do orixá. Quando nós temos abundância, prosperidade, fartura, nós somos do orixá. Quando nós trabalhamos, quando nós crescemos, quando nós evoluímos, nós somos do orixá. Eu agradeço imensamente pela oportunidade e que os divinos e sagrados orixás possam nos abençoar. Conforme diz outras linhas maravilhosas, né? Outras culturas maravilhosas, o orixá que está em mim, saúde o orixá que está em você. Agora, axé, axéô, axé sempre.